Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi, trazendo mais uma continuação desse jogo do demônio com um assunto polêmico que dificilmente passaria quando a gente fala diretamente. Então, meus nobres e queridos irmãos, assim ele fica mais tranquilo. E eu vi que muitos de vocês gostaram dessa gameplay. Acredito eu, meus irmãos, porque ela tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo hoje, principalmente aqui no Brasil. No jogo a gente enfrenta os zumbis e os monstros que aparecem, e isso me parece muito com a nossa realidade, porque o nosso povo, principalmente aqui no Brasil, parece estar num estado de anestesia. Parece que todos viraram zumbi e não estão percebendo o que acontece. Antes de a gente falar do assunto principal, dá uma olhada nessa print. Ela é de uma pessoa que comprou 1 kg de carne, né? E pagou aí R$ 41,69. 1 kg de carne bovina por R$ 41 reais. E aí, quem não está desperto vai perguntar: Davi, que tem isso? Todo mundo sabe que a carne está cara. Pois bem, meu irmão, essa é a hora da gente lembrar da dica do Dr. Enéas, que sempre foi um homem à frente do seu tempo, e o grande segredo disso era estudar muito claro e ficar sempre de olho nos números. Os números são claros, eles não mentem. Então, seguindo os passos de Dr. Enéas, o nosso salário hoje, ele tá por volta de R$ 35 reais, e um quebradinho com esse aumento aí, né, que vem para 1.100, fica pouco mais de R$ 35 reais o dia. Ou seja, o dia trabalhado de uma pessoa honesta, de um trabalhador comum no Brasil, não dá para ele comprar 1 kg de carne para ele se alimentar com a família. Se o cara tem 2 filhos e uma esposa, 1 kg de carne mal dá para um dia. E mesmo ele trabalhando só para comprar a carne, porque tem feijão, tem farinha, tem arroz, tem um macarrão, óleo, gás, as contas para pagar, se ele dedicar o dia dele só a comprar 1 kg de carne para ter na sua mesa, ele não consegue fazer mais nada. Mas as pessoas não estão percebendo. É por isso então que eu acho que esse jogo combina muito com a nossa realidade. Eu tenho trazido aqui, vou trazer outras partes sempre que os assuntos for polêmicos, até a gente chegar no final. Mas eu me entristeço demais, meus irmãos, vendo uma coisa dessa e ver que as pessoas continuam agindo com suas rotinas como se nada tivesse acontecendo e essa situação fosse normal. Enfim, hoje a gente vai falar aqui da dica do nosso irmão Elias Passos Tenório, esse irmão de fé e batalha, companheiro aí das antigas, um verdadeiro desperto. Para mim é um prazer ter você aqui, meu irmão Elias. Você e todos os que acompanham o canal aqui regularmente, que é quem de fato mantém o nosso trabalho sempre em frente, não é? Se não fosse vocês eu já tinha parado há muito tempo, porque esses assuntos eles estressam, eles deixam a gente daquele jeito mesmo, família. Mas enfim, enquanto houver pessoas como vocês que estão aqui nesse canal, vale a pena o trabalho. Então vamos lá. Neto se pronuncia após descobrir que foi processado por Siqueira Júnior. Nós não somos homofóbicos. Matéria recente de imagem, 18 de julho de 2021. O ex-jogador Neto gravou um vídeo no Instagram após descobrir que foi processado pelo apresentador da Rede TV, Siqueira Júnior, que pede indenização de R$ 44 mil por ter sido chamado de homofóbico durante os Donos da Bola. Ele ainda pede que o vídeo em que Neto aparece o chamando para a porrada seja apagado de suas mídias sociais. A informação foi publicada pelo site TV Pop. Neto está de férias com a família e afirmou que descobriu o processo pela imprensa e que não ia se deixar abalar, afirmando que ele não era homofóbico. Neto aparece no vídeo segurando uma bola nas cores do arco-íris como forma de representar o apoio pelas causas LGBTQIA+. Aí, meus irmãos, uma pequena pausa aqui. Ao fazer isso, o Neto se põe contra a família cristã, contra a moral, contra os bons costumes. Porque ninguém aqui está interessado com o que o irmão faz entre quatro paredes. Ninguém aqui quer discriminar ninguém. Cada um que tenha seu corpo e faça com ele o que quiser. Agora, não venham querer empurrar a goela dentro do cidadão que ele tem que doutrinar sua criança com esse tipo de doutrina aqui. Não venha querer empurrar no cidadão que ele vá contra as leis do Criador, contra a nossa própria fé, que diz que os pais devem educar seu filho, ensinar o caminho que eles devem andar. A crítica do Siqueira Júnior foi em cima disso, como a de todos nós. Não é em cima das escolhas dos outros, como eles querem fazer parecer. Um cara desse, meus irmãos, é um covarde, ele não aguenta 5 minutos de debate. Não aguenta, com qualquer um. Porque como você vai combater a verdade com a mentira? Até mesmo os mentirosos, eles têm que usar a mentira. Nesse caso aqui, ele usa manipulação. Pra dar a entender, não, é porque os caras odeiam. Não, ninguém odeia ninguém aqui. Simplesmente não concordamos com a prática de doutrinação. Eles querem dizer que a pessoa já nasce assim. Se ela de fato nasce assim, então não precisa eles estarem doutrinando dentro das escolas. Não já nasce assim na opinião deles? Então por que é que precisa ensinar a criança, doutriná-la para que ela se torne um deles? Por quê? Se já nasce assim, ela vai seguir esse caminho independente do que for.
Então, a própria teoria deles não se sustenta pelas próprias atitudes deles, além de nunca ter comprovado nada científico. Nunca foi achado um gênese, nunca foi achado uma célula que faça a pessoa se comportar e ter esse tipo de escolha. Isso é uma opção que um ser que raciocina escolhe por sua pura vontade, nada mais do que isso. Mesmo assim, querem impor essa escolha como uma coisa da natureza. E o Neto, né, para receber patrocínio, para ficar de bem com o poder que está aí hoje, esse que controla tudo e todos, ele faz isso aí, mostrando a quem de fato ele serve. E eu tenho pena de um cara desse no dia de juízo, porque se tem uma coisa que o nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua sempre alertou, é ai daqueles que corrompem as criancinhas. Era melhor, para você ter ideia, né? Ele previne isso, que era melhor que essas pessoas nem tivessem nascido. Então dá para você ter noção o castigo que elas vão receber quando chegar aquele grande dia de ficar de frente ao Criador. Eu não ia comentar nada sobre o processo, pois eu estou tão feliz com a minha família aqui de férias. Nós não somos homofóbicos, a gente é família, que por sinal, essa bola representa tudo para que não sejamos homofóbicos. Neto segura a bola na cor do arco-íris enquanto fala sobre o processo. Siqueira também quer um pedido formal de retratação nas redes sociais e na programação da Band durante 2 dias seguidos. O apresentador da Band reagiu ao comentário homofóbico. Aqui ele fica remoendo o que aconteceu, né? Já classificando antes de você ouvir o comentário. Antes de descrever o comentário aqui, eles colocam que é homofóbico. Então, se é homofóbico, o leitor não desperto, aquela pessoa que ainda é chamado por um sistema de gado, ele lê isso aqui e ele já... Ah, é um comentário homofóbico. Já tem uma resposta, sabe? É como se fosse um problema de matemática, que dissesse, olha, 2 mais 2 são 4. Faça o cálculo. Quanto é 2 mais 2? E a pessoa já sabe a resposta, já foi dada no começo. Então, é isso que eles fazem aqui, ó. O apresentador da Band reagiu ao comentário homofóbico do apresentador. Se a matéria está dizendo isso, que deveria ser a parte neutra, então é homofóbico e ponto final. Cabe até um processo aqui. A gente não pode, por exemplo, ter esse jornalista que é o Siqueira Júnior, falar o que ele falou sobre os homossexuais, sobre aquilo que é a Burger King. Aqui eles repetem os comentários, as ofensas, na verdade, os ataques e ameaças que o Neto fez ao Siqueira, né? Faz isso com 2 estados, 3 estados de distância, frente a frente, com certeza se borrava todo, mas na distância é capaz de tudo. Então, quando eu digo pra vocês que esse é o tipo de mídia que a gente tem, meus irmãos, e é por isso que as pessoas não estão tão alienadas, e infelizmente, com essa política hoje, que essa mídia de agora, a nova mídia, né, que veio pra democratizar a informação, ela agora se dobrando à vontade do sistema, ficando até pior do que a própria mídia, porque isso está acontecendo, meus irmãos. Vocês vão ver muita gente pulando fora. Eu vejo grandes canais aqui, eu tenho ficado chocado como os caras estão se desviando dos verdadeiros assuntos importantes, como os caras ainda quando falam, tentam dar sua opinião no máximo possível do politicamente correto. É incrível isso, é incrível. E engraçado que todos os vídeos que eu fiz falando das mudanças das regras do YouTube tá aí no canal. Se você depois fizer uma maratona pelo canal, escolhe sempre os vídeos que eu tô falando sobre strike, que eu tô falando sobre regras. E você vai ver eu dizendo há anos atrás, 4, 5 anos atrás, que ia dar justamente nisso. Nós ficaríamos presos dentro de uma bolha, como é o caso desse canal, sem alcance nenhum e sendo restringido ao ponto de ficarmos até parecidos com a grande mídia, de tanta restrição. Porque não pense, meus irmãos, que na mídia nunca existiu alguém com vontade de mostrar a realidade ao povo. Não pense que não tinha boas pessoas lá, tinha, só que essas pessoas eram caladas, silenciadas e canceladas. Sinceramente, eu jamais imaginei que, devido a tantos vídeos postados, tantas páginas, tantas plataformas, seria possível cancelar alguém nas redes. Mas, muito pelo contrário, foi um erro grosseiro meu, porque não só é possível, como é até mais fácil de você cancelar alguém definitivamente, tanto o seu passado como o seu possível futuro. Você vê artistas, né? A gente estava falando no último vídeo sobre a esposa do DJ Ives, né? Que, na minha opinião, deveria ter agido de outra forma. E alguns inscritos lembraram de outros artistas que também foram cancelados. Vitor e Léo, que era aquele sucesso todo, né? Também teve um incidente desse tipo, que talvez possa ter acontecido. A gente não sabe por que aconteceu e quem bate sempre está errado. Isso é um ponto vital, né? Ninguém aqui aprova violência. Mas é fato que expor esses problemas de casa numa rede social, e o tempo vai provar isso, meus irmãos, só piora as coisas, para ambos os lados. Porque você imagine você ser filho de alguém, né, famoso, por exemplo,
e acontece um incidente desse, você acha que a criança não vai sofrer algum tipo de bullying, alguma piadinha com o pai dela e ela vai gostar disso? Mesmo o pai errado, enfim. Será que quando ela estiver passando por dificuldades financeiras e saber que aquilo foi causado por um problema que era de casa e ter sido exposto, ela não vai pensar, puxa, devia ter agido de outra forma. Hoje a gente está passando por dificuldades financeiras. Meu pai ou minha mãe está com a carreira destruída. Será, meus irmãos? Então, esse tipo de coisa vai acontecendo e as pessoas motivadas por motivos fúteis, elas não raciocinam, elas não se colocam no lugar daquela pessoa. Porque o ser humano, ele comete cagada mesmo. Será que em um momento seu, talvez único, e alguém gravou e te coloca com essa imagem, de fato, diz quem é você? Eu vou encerrar o vídeo com essa pergunta, meu irmão. Me diga. Pense naquele seu pior momento, que você se envergonha até hoje de ter feito. Agora imagine que eu tivesse aí, tivesse gravado esse seu momento e te apresentasse ao mundo como que você era aquilo. Será que isso seria certo, meus irmãos? Deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. Um abraço, meus queridos irmãos, e tamo junto. Jill, por aqui. ¿Estás bien? ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, olvídate de él!